E aí pessoal, beleza? Então hoje eu tô aqui para fazer um vídeo meio diferente. O pessoal que acompanha meu canal aí tá acostumado a ver eu falar de Chevrolet, né, de GM. Hoje eu tô aqui para falar de um Volkswagen. É um carro de um amigo meu, é um Polo 2010. Ele apresentou aí um defeito no eletroventilador e eu peguei aí para ajudar ele para resolver esse problema. Bom, eu vou rodar a vinheta aí e eu já volto pra gente conversar aí desse assunto. Bom, a princípio o que acontecia? A princípio a primeira velocidade do eletroventilador aí não funcionava. Aí depois de investigar, eu descobri que o defeito estava nesse módulo de relé aqui, ó, que no carro ele fica fixado na longarina do lado esquerdo, bem abaixo da bateria. Eu identifiquei os pinos que aciona o ventilador, né? Isso aqui nada mais é do que... São dois relés dentro de uma caixa só, né? Aqui dentro tem dois relés. Esse aqui é novo porque ele acabou comprando um. Na verdade o usado está lá no carro funcionando. Eu abri ele e vi que aqui dentro tem uma placa de circuito impresso que tinha entrado água e corroeu as trilhas. Eu consertei, ele colocou lá, a ventoinha funcionou direitinho, primeira e segunda velocidade. Porém, ele notou que depois que ela ligava, na verdade quando a gente montou funcionou perfeito, né? Depois com o tempo ele notou que a temperatura do carro aí ficava assim abaixo do normal, né? E que o eletroventilador aí ligava na primeira velocidade e não desligava mais. Mesmo ele chegou até a ficar sem bateria, porque mesmo tirando a chave do contato, ela não desligava. E ele, como não percebeu, acabou ficando aí sem bateria. A bateria acabou descarregando. Bom, depois de investigar muito e procurar na internet o esquema do carro, né? E realmente falta muita informação. Tem esquemas aí de Gol, de Voyage, tem de Polo também, mas assim, cada diagrama é de um jeito. Cada ano de carro é de um jeito. É impressionante como um carro que praticamente é a mesma coisa, né? Todos esses modelos aí usam a mesma motorização, alguns o mesmo modo, né? A mesma central de injeção, mas o diagrama elétrico cada um é de um jeito. E bem diferente um do outro, coisa que não dá para a gente acompanhar. Bom, sendo assim, o que a gente teve que fazer? Medir tensão para todos os fios, bater continuidade, tudo para tentar entender como que funcionava esse módulo, como que funcionava o sistema para poder detectar o problema. A gente procurou na internet também em fóruns aí para ver se achava alguma coisa. Até achamos um cara lá falando de um defeito parecido, mas ele não colocou lá a solução, tá? Que provavelmente ele deve ter trocado o quê? Ele deve ter trocado aqui, ó, o controle do ar condicionado. Esse aqui é uma central do ar digital, Climatronic, que faz o controle eletrônico aí do ar, tá? Depois de investigar muito, eu descobri que o problema tá na central do comando aqui do ar condicionado. Quando você liga o ar condicionado, isso como regra geral assim, a primeira velocidade do eletroventilador já tem que entrar, né? E caso ela não dê conta, aí a pressão do gás lá aumente e aí ele dispara a segunda velocidade. Então, eu acabei fazendo até um esqueminha aqui para entender melhor e eu vou mostrar aí para vocês. Bom, depois de medir a fiação e continuidade e tudo, eu acabei chegando nesse circuito que foi eu que desenhei.
porque na internet a gente não vê nada que funcione exatamente dessa maneira, assim, para ter certeza que no carro era assim. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a central aqui, né, de comando do ar, a Climatronic. Aqui eu tenho o módulo de relé, que seria esse aqui o módulo, né? Eu tenho o cebolão, a bateria e o eletroventilador. Bom, aqui nesse conector aqui eu tenho 6 pinos, tá? Tenho 6 pinos, eles estão colocados mais ou menos aqui assim, ó. Sendo que esses dois aqui são positivo, né? Um vem da bateria direto e o outro vem do pós-chave. Esse pós-chave alimenta o relé da segunda velocidade. Por isso que quando você desliga, se tiver ligado a segunda velocidade do eletroventilador, quando você desliga a chave, ele já desliga, porque ele abre a alimentação desse lado aqui, que é o lado da segunda velocidade. Só que o da primeira velocidade vem direto, ele fica alimentado direto. Então, esses dois pinos aqui fazem o controle da primeira velocidade, sendo que em um pino é a cebolinha que liga, né, o cebolão, na verdade, o cebolão que liga a primeira velocidade por temperatura, ou a central do ar. Então, se eu ligar o ar-condicionado, ele aterra o relé está alimentado aqui com o positivo, tá? Aqui dentro tem os dois relés, né, de primeira e segunda velocidade. O relé está alimentado aqui, então aqui é como se tivesse a bobina do relé aqui, ó. A bobina do relé estaria aqui, assim, mais ou menos. Não sei se dá para enxergar bem. Então, aqui eu tenho a bobina do relé com um lado positivo e do outro lado dela, a central do ar-condicionado, ela leva para o terra, ligando o relé da primeira velocidade. O que acontece aqui? O que eu descobri? Que aqui dentro da central do ar-condicionado tem um transistor. Para quem não conhece eletrônica, o transistor aqui ele faz a função de uma chave. Quando o processador aqui manda um sinal aqui na base do transistor, esse transistor pega esse ponto e liga no terra. Então aqui fecha uma chave, alimentando a bobina do relé e ligando a primeira velocidade. Então nesse ponto aqui, quando o ventilador está desligado, eu tenho 12 volts. 12 volts eu tenho nesse ponto aqui. E quando o processamento aqui manda ligar, ele liga isso aqui para o terra, então nesse ponto aqui eu vou ter 0 volts, certo? É isso. Então, só para entender então, quando a central do ar mandou um comando, a chave fecha, o relé atraca e o ventilador liga. Só que o que está acontecendo aqui? Acontece que quando o comando daqui sai, que essa chave tem que abrir, na verdade ela não está abrindo totalmente. Eu pus até um desenho aqui de um resistor, que é como se tivesse aqui, ó, ligado aqui, ó, esse resistor tivesse aqui, ó. Então, se eu medir desse pino aqui, ó, que é o pino, esse aqui é o pino C8. Esse pino aqui, ó, é o C8 lá do conector do conector do ar aqui, do comando do ar. Esse pino C8, se eu pegar um multímetro e medir dele pro terra, eu tenho essa resistência de 280 ohms. O que acontece? No momento em que o relé, no momento em que o transistor fecha aqui a chave, ele liga o relé. Só que quando o transistor abre, esse resistor ainda fica levando o relé para o terra. Então, em cima do relé não fica 12 volts, o relé não vai ficar alimentado com 12 volts, mas ele fica alimentado com cerca de 5 volts, o que é suficiente para manter o relé atracado e o ventilador ligado. Então é assim, 5 volts não é suficiente para ligar o relé.
mas depois que o relé está ligado, que a bobina está energizada e está atracado, 5 volts é suficiente para não deixar ele abrir, ele desligar o ventilador. E aí ele fica aí grudado. O contato fica grudado, o ventilador não desliga mais. Então eu cheguei à conclusão que o problema está aqui no comando da central do ar-condicionado. Bom, substituir ela com certeza ia resolver. Mas qual que é a minha ideia? É tentar achar o problema dela. Eu desconfio que esse capacitor que está aqui, ó, junto com o transistor, esse tipo de componente, ele como dá para ver aqui, são duas placas, né? Ele não tem ligação de um lado com o outro. Não deveria ter, na verdade. Mas um defeito comum de dar nesse componente é justamente ele criar uma resistência, ele deixar uma passagem aqui, como se fosse um resistor. É bem provável que esse capacitor aqui está causando todo esse problema do carro. Tá? Pesquisando aí na internet, a gente viu que tem algumas pessoas que já tiveram problema com esses carros de acontecer isso. Possivelmente até era um defeito parecido e não sei se descobriram, mas ninguém colocou a solução. Detalhe é que isso aqui só vale para os carros que tem essa central Climatronic, né? Aqueles que tem o ar analógico com botão não vale. Só voltando aqui para entender aqui o funcionamento, o porquê que colocaram esse relé aqui. Muito provavelmente colocaram o relé com 2 comandos para a primeira velocidade e 2 comandos para a segunda velocidade. Onde um comando vem do cebolão e o outro comando vem do comando do ar-condicionado. E por sua vez, quando o comando do cebolão vem para cá, o circuito que tem dentro desse módulo não deixa esse comando retornar para a central do ar-condicionado. E vice-versa, né? O do ar-condicionado não deixa ir para lá. Então, um comando não interfere no outro. O ventilador aqui, o relé pode atracar por temperatura ou por pressão do ar-condicionado, né? Por solicitação aqui do ar-condicionado. Bom, eu vou desmontar aqui, mostrar como que desmonta o painel. Ele tem umas travinhas aqui e eu vou descolar a etiqueta aqui para não estragar ela, para depois colar e ficar originalzinho. Tem umas travinhas aqui, ó. É só ir levantando ela e forçando ele para abrir, que ele desencaixa. Lá dá uma forçadinha nessa orelhinha e puxa para fora aqui que ele já desencaixa. Aí tem que soltar os botões, é só puxar. E aí a placa fica solta já, só tirar ela de dentro da carcaça. Aquele transistor que faz a primeira velocidade, é aquele ali, ó, as 3 perninhas ali embaixo, ó. Então essas 3 perninhas aqui, ó, é o transistor que liga lá a primeira velocidade. E esses 2 carinhas marrom aqui, um deles é aquele capacitor que eu suspeito que seja ele. Aí das duas uma, ou é o capacitor ou é o próprio transistor que está com fuga e está causando esse problema aí. Bom pessoal, eu tirei aqui aquele capacitorzinho, né? Que eu suspeitava dele, mas não, ele estava bom. O defeito é realmente o transistor. O transistor está com fuga desse terminal para esse terminal, que é o coletor para o emissor. Como eu falei, ele está como se estivesse ligado assim, ó, um resistor de 280 ohms. Tá ele aqui, ó. Eu vou medir ele para a gente ver. Por um multímetro aqui.
na escala de até 2K. E eu vou medir aqui, ó, os dois terminais aqui, que é o coletor, que é esse terminal aqui da carcaça, né? Que é ligado com o do meio. E o terminal da ponta aqui, que é o emissor. Então eu vou medir aqui, ó, entre esse, não sei se vai dar para mostrar, acho que assim dá. Vou medir aqui, ó. Olha lá, ó, tá dando 330 ohms. Ele tá meio aleatório, ele tá meio assim, cada hora que a gente mede, ele dá uma coisa. Ontem ele estava exatamente com 280 ohms. Hoje ele está com 334. Bom, esse componente aqui, esse transistor, eu procurei, é difícil. A gente só consegui achar fora, na China, nos Estados Unidos e tal, e é meio complicado. Mas na configuração que está aqui de chave, não precisa ser nada muito específico, né? Bom, então eu vou colocar no lugar um BD331, que é um transistor assim bem diferente no formato, mas que eu vou conseguir substituir o original e vai funcionar direitinho. Bom, pessoal, eu vou colocar esse transistor assim, ó. Eu coloquei uma dupla face aqui atrás dele, dobrei os dois terminais, tá? E esse eu deixei reto. No caso desse tipo de transistor aqui, eu preciso colocar um resistor nesse primeiro terminal que está reto. Eu não posso ligar ele direto lá na placa, como era o transistor original, senão eu vou queimar ele. Então, aqui no caso, não sei se vocês vão conseguir ver, eu soldei aqui, ó, um resistor aqui em pezinho, ó, um resistor SMD aqui, ó. Mas, para quem não tem habilidade de fazer esse tipo de coisa, pode colocar o transistor fora, né? Puxar os 3 fiozinhos daí, solda aqui os 3 fiozinhos e coloca assim, ó, um resistor comum e prende o transistor em qualquer lugar do lado de fora, né? Puxa os 3 fiozinhos de baixo aqui do display, né? O display fica aqui em cima. Você puxa aqui os 3 fios para fora e prende aqui onde for melhor o transistor, né? Só tomando cuidado que esse transistor, ele essa parte metálica dele aí, apesar de eu ter colocado a dupla face, já vai isolar. Essa parte metálica não pode encostar em lugar nenhum, tá? Porque nela aí quando estiver em funcionamento, vai ter 12 volts nessa parte. Se você encostar, por exemplo, na carcaça do display, nessa carcaça aqui, ó, isso aqui é terra. Ele está conectado no terra quando é colocado lá. Aí vai dar um curto. Então só precisa ficar atento a esse detalhe. Bom, eu vou soldar o transistor aqui então. Bom, agora eu vou soldar aqui, ó, o terminal reto no resistorzinho que ficou em pezinho ali.
Olha lá, já ficou soldado. Terminal aqui, ó. Acho que dá pra ver aí, deixa eu colocar aqui mais próximo. Aqui ficou o resistorzinho soldado aqui até a placa, né? Entre o terminal e a placa. E os outros dois soldados direto. Aqui a dupla face isola e segura ele no lugar. Bom, agora o display está aqui. O display ele é só preso por essas orelhinhas. É só encaixar de novo e o espaço aqui vai ficar... Dá pra ver aí que tem bastante espaço para ele aí. Bom, para montar o processo aí é o contrário, né? Coloca a manta do teclado. Encaixa a placa aí na carcaça, só enfiar. Encaixa a tampinha traseira, também é só colocar na posição e pressionar. Encaixa os botões. E pronto. Bom, estou aqui agora com o comando já instalado aqui no carro aqui do meu amigo Fabiano. Depois de alguns dias aí investigando aí esse problema aí, conseguimos resolver. Vamos ligar o carro agora. Bom, eu vou lá na frente mostrar que a ventoinha está desligada, né, e depois nós vamos ligar o ar aqui. Liga aí o ar pra gente ver. Tá aí o comando funcionando, né, o display tudo direitinho. Desliga aí. Não, desliga o ar. Bom, desligou o ar. O eletroventilador deve estar desligado. Vamos ver. Coisa que ele não fazia, né? Olha lá, acabou de parar. Liga lá o ar. Ligou a primeira velocidade. Bom, nesse momento aqui ele já não desligava mais, né? Agora mesmo eu desligando o ar ele já não parava mais. Liga lá o ar. Direitinho, no ar, automaticamente a primeira velocidade aí já desliga. Bom, esse comando do ar-condicionado também tem um autoteste, apertando duas teclas. Mostra aí, Fabiano, como é que faz o autoteste, quais são as teclas aí? Econ e a recirculação junto. Aí esse 4.4, pesquisando na internet, o pessoal fala que é porque não tem problema nenhum no sistema, tá? Sem avarias. Se tiver algum outro código diferente aqui, 21C, 4F9, significa, aí tem que pesquisar direitinho o que significa cada código, né? Nesse caso aqui tá tudo ok. E para zerar, se tiver algum código aqui, para zerar ele, se gira o botão de temperatura no sentido horário, ele vai zerar. Nesse caso aqui, como não é uma falha, não faz então nada, né? Não faz nada. E para sair desse modo, aperta o botão de Eco e ele sai. Bom, acho que é isso. Acho que resolveu o problema e acho que vai dar pra ajudar aí algumas pessoas que com certeza devem ter esse problema aí
e não tem resposta nenhuma aí na internet, pelo menos a gente não encontrou. Se alguém quiser fazer um comentário aí sobre algum problema diferente, marca aí embaixo aí, né? Que a gente tenta responder. De repente a gente passou por alguma situação aí no reparo aqui. A gente passou por uma situação que alguma pessoa está passando também e de repente a gente pode responder. Então coloca aí nos comentários aí, dá um like, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. E é isso aí, galera. Valeu. Valeu então, um abraço e até o próximo vídeo.